Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Caso contrário, meus amores, confia em Deus. Em Nossa Senhora, tudo vai se resolver, tá? Meus amores, a espiritualidade diz aqui. Dê valor à criança que tem dentro de você. Dê valor à criança que tem dentro de você. Vamos cortar em 3, meus amores. Vamos lá. A criança que está dentro de você. É muito bom, né? Você dê valor à criança que está dentro de você. Aqui me diz que às vezes nós somos verdadeira criança. Por mais que as pessoas queiram mostrar o caminho a seguir, a verdade, né? Coisas que a gente tá de olhos fechados e não enxerga, a gente faz birra, não quer ouvir, não quer entender, né? Às vezes é do jeito que a gente quer. E às vezes a gente faz birra igual uma criança. A espiritualidade diz: valorize a criança que existe dentro de você. Mas claro, com grande responsabilidade, né? Porque o tempo todo fazemos transformação na nossa vida, meus amores. Não paramos de crescer, né? Somos realmente uma verdadeira criança. Mas a cada dia com transformação, cada dia com novidades, com obstáculo, com abismo, com felicidade, com amor. Cada dia que se passa é algo diferente que acontece nas nossas vidas, né? Mas que a gente não deve esquecer nunca de ser aquela criança, né? Não devemos deixar de sonhar, não devemos deixar de pensar, às vezes até como quando a gente é criança, às vezes a gente quer sonhar como adulto e pensar. E hoje, como adulto, às vezes a gente pensa também como criança e age. O importante é ser feliz. E não passar por cima de ninguém, né, meus amores? Caminhar sempre em harmonia, sempre ajudando, dando proteção a quem precisa, né? Acolhendo e seguir em frente de cabeça erguida. Não ter medo de nada, não ter medo de obstáculo, não ter medo dos abismos. O que vir na nossa vida, né? Que a gente saiba resolver, que a gente saiba fazer as transformações, que saiba fazer mudança na hora certa, né? A espiritualidade fala que você é uma pessoa assim, de sucesso, de vitória, né, meus amores? Você é aquela criançona, né, que cresceu, mas ainda com muita coisa de criança no passado, né? Você não esquece a vida que você viveu, as brincadeiras que você teve, né? A gente nunca esquece, meus amores. A verdade é essa, a gente nunca esquece. A gente cresce com o gostinho do passado, guardando os segredos, guardando muitas histórias. Existem muitas coisas no passado, meus amores, que guardamos, né? Que não podemos revelar. Ou até não é que não podemos. É que para muita gente não vai nem se interessar, né? Mas que para a gente foi de grande valor, que até hoje não esquecemos, né? Até hoje a gente não conseguiu tirar da memória aquele sonho, né? Aquele sonho vivido, aquela brincadeira na chuva, né? Ser inocente, né? Quem não tomou banho de chuva? Maravilhoso, né, meus amores? Até hoje muita gente sente saudade dessa liberdade, daquele olhar inocente que a gente tinha, daquela vida que a gente tinha como criança, que não via mal nenhum, né? Que a gente não via obstáculo. Tudo na vida da gente ali era coisas boas, né?
As mudanças que era feita na vida da gente era muito gostosa, era sempre para o bem, era prosperidade, era coisas boas. Então a espiritualidade diz que a gente nunca deve deixar de ser aquela criança, de pensar naqueles momentos bons, né? Aqueles momentos vividos maravilhoso. A espiritualidade diz que hoje somos adultos cheios de responsabilidade, mas não vamos deixar a criança que ouve e que há dentro de nós, tá? A espiritualidade diz que a gente era assim, muito generoso, muito generosa, de muita sabedoria, né? A gente tinha o poder, a gente tinha o equilíbrio, a gente agia como adulto, né? A gente tinha aquela proteção espiritual, a gente tinha, né? Porque como criança a gente faz muita coisa que até poderia nos prejudicar, né? A gente faz pequenas brincadeiras, né? Que sem pensar. A nossa vida é assim, muito leve como criança, né? E a gente conseguia o êxito com pequenos triunfos, né? A gente conseguia ser feliz, porque a gente tinha muita inteligência. Não só tinha, meus amores, a gente tem muita inteligência. A gente tinha muita oportunidade na vida, né? De fazer o que a gente queria, meus amores, escondido, né? Onde a gente procurava ter equilíbrio, procurava ter mais amizade, procurava, assim, ter grandes realizações com os amigos em brincadeira. A gente sonhava, a gente tinha essa oportunidade, né, meus amores, de sonhar com o amanhã, né? Então, a espiritualidade diz aqui, a nossa vida, a gente deveria levar como criança, não tão a sério. Não é que a gente não leve as coisas a sério, porque temos responsabilidade, somos responsáveis. Mas há momentos na vida que a gente poderia fechar os olhos e imaginar a gente dentro de um jardim, a gente se jogar, a gente assim, ficar leve, sabe? Dentro de um jardim, mas não um jardim assim bem florido, um jardim vermelho, né? Cheio de flores vermelhas, branca, amarela, de todas as cores, meus amores. Voltar a ser inocente de novo. Meus amores, se a gente conseguisse voltar ao passado, nesses momentos de felicidade, com certeza, meus amores, mas com certeza a gente ia ver a vida de maneiras diferentes. A gente ia enfrentar hoje a responsabilidade, a gente ia enfrentar a mudança que tivemos na vida, né? Ia enfrentar bem mais diferente, né? A gente ia enxergar assim, mais felicidade, a gente ia dar mais atenção, agradecimento e mais assim, amor mesmo, mais valor à nossa própria casa, né, meus amores? A gente ia ser mais feliz, a gente ia ser mais romântico, romântica, né? Se a gente conseguisse, no meio de tantos problemas, de tantos aborrecimentos, de tantos obstáculos na vida, de tantas barreiras, se a gente conseguisse entrar mentalmente dentro de um jardim, voltar a ser criança, voltar num jardim, brincar, pegar borboleta. Meus amores, vocês brincaram com borboleta? Não, né? É um perigo, né? Porque ela solta um pelinho. Mas, meus amores, hoje é que eu sei disso. Quando a gente é criança, a gente não pensa no perigo. A gente só vai. E é muito gostoso. O que fica na gente, né? São essas lembranças, essas recordações, essas coisas boas, gostosas, que a espiritualidade hoje quer que a gente lembre, meus amores. Porque a vida tá tão séria, né? A vida tá com tantos problemas, né?
sacrifício para uma coisa, sacrifício para outra, doença para um lado, doença para outro, aborrecimento para um lado, aborrecimento para outro, prejuízo para um lado, prejuízo para outro, e por aí vai. E esquecemos de ser aquela criança que um dia fomos, né? Uma criança cheia de esperança, uma criança que esperava ter uma oportunidade na vida quando crescesse, né? Para ser uma pessoa próspera, uma pessoa de êxito, né? Sempre sonhava em ser, quando criança, pelo menos eu sonhava em ser professora, né? Muitos médicos, né? Outros quer ser policial. Qual é a criança que não quer ser um policial? A maioria, né? Quando cresce não quer nem saber, porque sabe que não é brinquedo, né? Graças a Deus que a gente muda. Mas a gente quer ser assim, né? Uma autoridade. A gente se espelha no pai, na mãe. A gente tem aquele sonho, né? Belo, aquele sonho gostoso, né? Como assim? O sonho da gente é como se já fosse um dever cumprido, né? É como se já fosse uma missão. Como se já fosse uma missão. Como assim, a gente tivesse certeza que ia brilhar quando a gente crescesse. E brilhamos mesmo, meus amores. Cada um do seu jeito, cada um como pode, né? A gente passa por transformação. Muita transformação. A criança é isso, né? É muita transformação. E isso é bom. Isso é muito bom. Porque o ser humano é isso. A gente tem que estar se transformando o tempo todo, né? Temos que estar fazendo mudança. Temos que estar à procura de ter equilíbrio, né? Tendo cuidado, indo atrás de algo que nos faça ter felicidade. Ir atrás da prosperidade. É até uma questão de justiça divina, né, meus amores? A espiritualidade diz, meus amores, que devemos o tempo todinho, né? Nunca abandonar a criança, nossa criança. Aquela criança de poder, de força, de sabedoria, de intuição, né? Que quando eu crescer eu vou ser, né? Então, aquela intuição que a criança tem. A criança não vê dificuldade, a criança vê os caminhos abertos, a criança não tem medo, a criança está sempre tendo equilíbrio. Então, a espiritualidade manda um recado aqui para vocês, para mim também, meus amores. Seja aquela criança, traga aquela criança de volta para dentro de você. Não podemos ser criança o tempo todo, mas tem momento que a gente podemos voltar a ser criança. Brincar como uma criança, tá certo? Viver como uma criança. Se reservar num cantinho e aprender as pequenas coisas, a dar valor a pequenas coisas que aquela criança dava e que a gente perdeu aquela essência, sabe? A gente perdeu aqueles momentos que a gente teve no passado. Aqueles momentos gostosos, que brincávamos, né? Muito inocente, não tinha noção do perigo. A gente não tinha noção do perigo, meus amores. Né? Mas a espiritualidade pede aqui. Tire um minutinho no seu dia, volte àquela criança. Volte a ser aquela criança. Aquela criança de sonho, aquela criança de fé, aquela criança de esperança, aquela criança que pode tudo. Pode tudo. A criança é muito observadora. A criança, ela vê além do que enxerga. A espiritualidade diz: faça isso. Isso é felicidade. Arranje uma solução aí para os seus problemas. Arranje um momento para você ter equilíbrio, para você ter uma felicidade. A espiritualidade está cobrando isso de você. Arranje uma solução, arranje um tempo para você viver. Porque a felicidade é isso, é pequenos momentos. Não somos felizes o tempo todo. Não somos felizes 24 horas. A espiritualidade diz: é como se fosse uma mágica.
a mágica, né? Que abracadabra, né? Pronto. A nossa vida é isso, é momentos, é surpresa. Nós é quem fazemos a nossa felicidade e aproveitar aquele momento de felicidade. A espiritualidade diz, pense alto como uma criança, cresça como uma criança. A criança, quando é pequena, pensa em ser grande, pensa em ser adulta, ser bonita, ser bela, feito uma flor que desabrocha. A criança é pura, a criança pensa alto, a criança pensa, não tem maldade. A criança não tem maldade. A espiritualidade diz, seja assim, seja aquela criança que pensa alto, que quer realizar seu sonho de ter o seu castelo, de ter a sua casa, de ter amigos, de brincar, de correr. Volte um pouquinho para o passado. A espiritualidade diz, você pensa e age muitas vezes pedindo ajuda ao universo, né? Você pensa e vê pedindo hoje ajuda ao universo. Isso é coisa mais de adulto, tá? A criança, ela não pensa muito, ela age. Ela pede muito a Papai do Céu as coisas para realizar. Ela tem fé. Não é só a gente pensar, é a gente agir. Existem muitos mistérios na vida da gente, que a gente tem que saber desvendar, né? A espiritualidade diz, meus amores, que a gente tem que ter aquela memória, né? Aquela memória de criança. A gente tem que sonhar como criança e agir como adulto, tá? Mas que a gente não deve perder nunca a nossa essência. Não devemos perder nunca aquela sabedoria da criança, de fazer as coisas observando. Acreditar que as coisas vão ser realizadas mesmo com lentidão. A espiritualidade diz, sempre vai existir um dia, uma noite, uma manhã, algo que você ainda não consegue ter certeza, algo que ficou para trás, algo que vai vir. Sempre existe algo no oculto que você fica à espera. A espiritualidade também fala. Não esquece de viver naquele paraíso que um dia tiveste lá, nem que seja em pensamento. Aquele jardim de borboletas, aquele jardim de muitas flores, aquele jardim belo. Volte ao seu passado. Volte para viver algo muito bom que você já viveu. Hoje você tomou outra direção. Hoje sua história é outra. Mas não esqueça do início da sua história. Do início da sua história de vida. Onde você teve grandes sonhos. Sonhos que hoje você realizou. Outros que ainda vai realizar. Outros que você ainda nem pensou. Mas a espiritualidade diz que o importante disso tudo é nunca esquecer o amor. O amor por si próprio. O amor pelo próximo. E o bom mesmo é que não tenha indecisão. A espiritualidade diz aqui, perdão, meus amores. A espiritualidade diz aqui que existe muita transformação na nossa vida, nos nossos caminhos, né? Existe
muitas coisas para viver que às vezes a gente não enxerga, né? Só com o passar do tempo é que a gente vai ver, né? É que a gente vai ver qual é o caminho que vamos seguir, né? Para onde vamos voar, né? Qual é o destino que vamos ter. A nossa vida é como um pássaro, meus amores. Estamos muito mudando, às vezes, de galho em galho. Muitas vezes não achamos nem o galho para pousar, né? Às vezes, muita gente dá as costas para a gente, né? Mas a espiritualidade não nos deixa, não. A espiritualidade está ali com a gente, 24 horas, o tempo todo, meus amores, não tenha dúvida nenhuma. Ali com a gente, nos protegendo, nos ajudando a sonhar, né? Nos acalmando, né? Nos protegendo, nos dando equilíbrio e nos dando força. A espiritualidade diz que a gente está sempre com proteção, estamos sempre passando por mudança, estamos sempre evoluindo, estamos sempre assim, também tendo indecisão, mas existe sempre mudança na gente, existe sempre mudanças e existe sempre novas estações na nossa vida, né? Que é mudanças o tempo todo na nossa vida, né? A espiritualidade também fala que algo muito bom na vida da gente sempre acontece. A gente luta, né? A gente tem as oportunidades, luta e conquistamos, meus amores, o sucesso, a vitória, né? Às vezes temos pressa para que as coisas aconteçam rápido, né? Mas a espiritualidade diz, temos pressa, né? Mas a gente nunca está só. A gente está sempre batalhando. A gente tem sempre a espiritualidade ao nosso lado, sendo nosso amigo, companheira. A gente sempre tem um protetor ao nosso lado, né? A espiritualidade diz que é como uma criança. Sempre temos alguém nos protegendo, nos ajudando, né? Na nossa jornada, né? Nos guiando. É a proteção divina, meus amores, aqui, nos acolhendo, né? Fazendo com que a gente cresça, amadureça, né? Mostrando novos caminhos que devemos seguir, né? Mostrando que conseguimos vencer, conseguimos realizar aquele sonho de uma casa, de um castelo, né, meus amores? Se quem não conseguiu a sua casa, mas tinha aquele sonho ainda de criança. E com certeza vai conseguir, com certeza vai ter, né? Porque onde existe amor, existe prosperidade, existe Deus, né? E existe caminhos para sempre a gente caminhar, né? Para a gente crescer. E sempre vai ter comunicação com a espiritualidade com a gente, nos dando proteção, nos ajudando, nos orientando, né? Nos protegendo. A espiritualidade está sempre nos dando amor, né? Nos pegando no colo, como se diz, né? Como aqui essa sereia, né? Que o homem está pegando. Aqui me fala, meus amores, que é exatamente a espiritualidade agindo, protegendo, dando amor, né? Dando proteção. Não importa quem seja. O importante é que existe amor. Então, a espiritualidade diz aqui que sonhamos grande, né? Sonhamos coisas impossíveis, mas não, meus amores. Às vezes a gente acha que é isso, mas não. A gente consegue, com muito êxito, né? Com muita luta, a gente consegue a chave para aquela coisa que a gente quer, né? Para aquele negócio, para aquela casa, para aquele emprego, né? A gente consegue aquela chave com muita sabedoria, né? Aqui, veja, meus amores, a gente sempre consegue realizar o nosso sonho, tá? A espiritualidade diz que vale a pena sonhar, vale a pena se jogar, vale a pena a gente não esquecer aquela criança que temos, tá? Aquela criança que sempre sonhamos
em se ver lá no céu. Não sei se vocês já viram isso, meus amores. Eu já consegui. Como criança, eu me via nas nuvens. Vê se pode. Então, veja, são memórias gostosas, né? Lembranças que ficaram, né? Foram pensamentos perfeitos. Para mim foram, meus amores. Pensamento perfeito, né? Então, a chave perfeita para a vida é a gente continuar sendo aquela criança, sonhando, não tendo aquela maldade, tendo aquela esperança de um dia melhor, de uma vida melhor, de uma prosperidade, né, meus amores? Que a gente deve sempre estar ali sonhando positivo. Nunca devemos pensar em tristeza, meus amores, sabe? A vida está sempre, o tempo todo, em mudanças. A gente está sempre sonhando e querendo ou não tendo saudade do passado. A espiritualidade diz aqui, a vida da gente é o tempo todo de mudança. A vida da gente é o tempo todo passando por certos obstáculos, mas vem mudanças boas, meus amores, vem conquista, vem coisas boas na nossa vida. Vale a pena a gente ter um espírito infantil daquela criança que fomos um dia, né? Essa carta, nada melhor do que fechar o jogo com essa carta. Essa carta se refere ao espírito da flor. É o que somos, meus amores. A gente somos o espírito de uma flor, que o tempo todinho estamos desabrochando, estamos por onde a gente passa, passando amor, felicidade, né? Estamos sempre à procura de uma união, estamos sempre querendo estar em harmonia, né? E sonhando como uma criança, né, meus amores? Nada melhor do que fechar o jogo com essa carta. É uma carta muito bonita. É uma carta de alegria, de oportunidade, de união, né, meus amores? De sonhos, sonhos que realizamos e que ainda vamos realizar. Sonhos que sonhamos como criança, que quando crescemos, muitos sonhos foram realizados e muitos vai ser realizado, né, meus amores? Meus amores, foi isso que a espiritualidade quis que eu trazesse para todos nós, já que estamos passando por um momento tão difícil, né, na vida. Brincar de ser adulto não é fácil. Então, a espiritualidade manda eu trazer esse recado para vocês. Que não deixe de ser criança, tire um tempinho, reserve para trazer coisas boas para o seu coração. Se isole nos seus pensamentos, num jardim cheio de borboleta, cheio de flores, cheio de amor. Ali é cheio de amor, cheio de vida. Tá, meus amores? Meus amores, o vídeo ficou grande, mas a espiritualidade quis que eu desse esse recado e eu dei. Beijo, meus amores. Obrigada por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Se inscrevam no meu canal e deixa meu like, meus amores. Beijo.